Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 29 de maio de 2019, e eu tô aqui com um vídeo ele se denomina apóstolo, né? O Hernandes Fernandes, e é a palavra do dia 8 de dezembro de 2014. Então, a palavra do dia é a hipocrisia da religiosidade. Vamos assistir juntos? Então, vamos lá. Eu assisti só até a metade. Aí eu parei e falei assim, vou assistir, vou gravar esse vídeo, tá? É um vídeo que tem 11 minutos e 52 segundos. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu botar assim. Assim, não. Agora tá. Tá bom. Tá melhor do que antes, né? Então vamos lá, vou colocar aqui pra vocês, tá? A palavra do dia de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Amados, a gente já leu em alguns vídeos sobre Mateus 23, e vocês sabem, né, que Mateus 23, segundo a Escritura, e Yahushua está falando sobre os líderes religiosos. Tá certo? Então, Yahushua está falando sobre eles. Então, a gente já leu Mateus 23 todo, que ele até chama eles de hipócritas, raças de víboras, serpentes, né, guias cegos. Então, vocês vejam, né, que eu não vou ler de novo, tá? E ele vai ler aqui, vai mostrar na Bíblia, mas ele vai ler só até o verso 11. Mas mais abaixo vocês vão lendo que está escrito hipócritas, né? Então vocês vejam bem, e ele não vai colocar isso para os líderes religiosos. Essas pessoas são tão caras de pau, só falando assim, né, esses líderes religiosos, que eles conseguem colocar um texto que Yahushua falou para os líderes religiosos, condenou os líderes religiosos, conseguem colocar para o povo. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. E as pessoas que estão no engano da religião caem feito patinho. Por quê? Porque estão cegos no entendimento. Mas nós que estamos fora, quando a gente vê um vídeo desse, a gente logo vê a cara de pau dessas pessoas, sabe? De transformar um texto que a Yahushua colocou para eles, falou para eles, estava denunciando eles, os líderes religiosos, e botam justamente para o povo. É impressionante. Vamos ver. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Amados, escribas e fariseus, como a gente sabe, são os líderes religiosos, mestres da lei, sacerdotes. Agora eu pergunto, quem coloca atos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens, e entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los? Não são os líderes religiosos? Não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, não são eles que fazem isso? Vamos continuar. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não é isso que acontece, amados? Nas igrejas a gente vê aí, tem várias igrejas da Assembleia de Deus, tem até uma aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu tô separando vários vídeos, tá? Para poder gravar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, não. Esse eu vou gravar depois. Olha aqui, amados. Vejam isso. Isso aqui é uma loja maçônica, não é? Vocês olham aqui, ó. Os quadros com passo. Olha. Olha aqui os símbolos. Veja isso. Olha o chão. Olha, vocês estão vendo? Sabe o que é isso aqui, amados? É a igreja
Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Isso mesmo. Veja bem. Olha isso. Ó. 230 da nossa arca, toda a Veja. louvando ao Senhor. Vamos ver aqui que tem mais coisa aqui, ó, para vocês verem aqui, vão ver. A salvação do Ó. justo vem do Senhor. Ó. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Isso é a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E tem outra aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, vou botar aqui pra vocês. Aqui, esse aqui é o Pastor Silas, que eu vou gravar pra vocês também. Aqui, tá vendo? É a mesma igreja, ó. Igreja de Madureira, ó. Tá? Eu vou gravar pra vocês também o vídeo dessa pregação dele. Veja bem. Olha bem. Na igreja que eu sou pastor, faz o que Olha eu tô aqui, ó. falando. Olha aqui. Faz o que eu tô fazendo. Porque Veja. quando você obedece... Ó. Esse eu tô assistindo. O outro... Nossa, mas tá muito lenta a internet. Tá muito lento, ó. Aqui, tá vendo, ó? Isso aqui é lá. Aquela parte que a gente viu... Olha, essa parte que a gente viu aqui, ó. Cadê? É porque eu fico gravando um monte de vídeos, eu fico separando aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa aqui é aquela parte que o Silas estava pregando, ó. Tá? Que dá pra ver mais fundo. Agora, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, isso aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui como é que é essa igreja. Presta atenção como é que é essa igreja, Assembleia de Deus de Madureira. Olha o jeito dela. Do lado de fora. Tá? Ó. Olha só. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui também eu vou gravar pra vocês, ó. Isso aqui que eu tô querendo mostrar pra vocês. Vejam bem. Vê se não é isso que a Ruxa tá falando em Mateus 23. Gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas. Não é isso aqui? O pastor prega aqui e os outros sentam aqui, ó, nas primeiras cadeiras. É isso aqui que a Ruxa estava falando nesse vídeo em Mateus 23, né? Então vamos continuar. Depois eu vou gravar esses vídeos para vocês também, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, ó, olha, amo o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, não é isso? Reflitam bem, vejam bem, amados. Vocês evangélicos que estão neste meio, vejam se não é isso. Os primeiros lugares nas sinagogas. Só que fica na frente, primeiro lugar, para todo mundo ver que eles são líderes, que eles mandam. Que eles têm que ser obedecidos. Gostam de ser chamados de mestre, gostam de ser chamados de apóstolos, de pastores. Eles gostam de ser chamados assim. Não é assim? Vai você chamar um que não é pastor, um que é pastor, você chamar pelo nome para ver se ele logo não repreende. Fala, olha, eu sou o pastor fulano. Não é verdade? Então vamos continuar. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós também sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis guiados, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar... Viu aqui, ó, nem sereis chamados guias. Ele falou, nem sereis guiados. Porque um só é o vosso guia, e arruxo. Vamos lá. Será exaltado. Essa passagem... Então vocês reparem que essa passagem, inclusive Mateus 23 todo, vocês podem ler, tá? Que o Mateus 23 todo está falando para os líderes religiosos, amados. Tá? É sobre para eles que está sendo falado essas... Ó, Mateus 23. Olha, ele leu até aqui, ó. Então falou, e arruxa a multidão e aos discípulos. Ele falou multidão e aos discípulos, isso aqui, tá certo? Falando as características desses homens, dos líderes religiosos.
Tá certo? Aí ele leu até aqui, até o 12, tá? Aí, quando ele acabou de ler, de falar isso aqui, que a gente leu, que ele leu ali, né, de Mateus 23, 1 ao 12, ele tá falando para multidões. E esses líderes religiosos, eles estavam ali também, ouvindo. E aí, que ele pegou e falou, se dirigiu aos líderes religiosos, como a gente já viu até em filmes, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui algum filme aqui. Filme de Jesus. Vamos botar aqui, ó. Para vocês entenderem o que... peraí. Filme de Jesus repreendendo os escribas. Mateus 23. Vamos ver se tem. Vamos ver. Ah, vamos ver. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Preste atenção, ele estava dizendo para as multidões, mas eles gostam de ser chamados de rabis. Aí, ele se dirige para os escribas e fariseus, que são os líderes religiosos, porque esses são os líderes religiosos, amados. E aí ele já fala, mas vocês não devem ser chamados rabi. Ele já fala isso para eles. Reparem bem. Vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, olha. Olha bem, veja bem. É o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele leu até aí, né? O Hernandes Fernandes leu até aí. Agora vamos ver o que a Ruxa vai falar aqui, que vocês vão entender que isso tudo ele está falando para os líderes religiosos. Vamos continuar. Esses são líderes religiosos, amados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro
Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Vocês reparem, amados, que Arruxa ele falava de maneira mansa ao povo, mas ele falava duramente com os líderes religiosos, tá certo? Essas palavras de hipócritas, raças de víboras, serpentes, guias cegos,
Ele usava, era para os líderes religiosos, não era para o povo. Tá certo? E outra coisa, amados, os líderes religiosos foram que mataram, como ele falou, os profetas, inclusive o profeta Zacarias, que foi morto dentro do altar, tá certo? Como ele falou aí. E eles mataram vários, inclusive o apóstolo Paulo foi morto também pelos líderes religiosos. E ele consentiu na morte de Estevão, que os líderes religiosos mataram Estevão. Mataram Yahushua. É só vocês lerem Mateus 26, 27 e 28. Vocês vão ver que eles, líderes religiosos, sacerdotes, mestres da lei, mataram Yahushua. Tá? Judas vendeu Yahushua para os líderes religiosos. Isso, vocês podem ler Mateus 26, 27 e 28. Vocês vão ver. Judas jogou o dinheiro depois que ele teve remorso e antes dele se enforcar, ele foi lá falar com os sacerdotes, os líderes religiosos, e ele jogou o dinheiro dentro do templo, porque ele estava do lado de fora, ele jogou dentro do templo, está escrito em Mateus 27. Em Mateus 28, vocês vão ler que os sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, eles que pagaram os soldados para poder mentir e falar que os discípulos pegaram o corpo de Jesus, né, que nós chamamos de Yahushua, tá? E que eles levaram o corpo dele, que ele estava dormindo, não viram, sendo que eles viram Yahushua sendo ressuscitado. E os líderes religiosos deram muito dinheiro para que eles falassem isso até hoje. O nome de Yahushua foi ocultado até hoje. Tem gente que não acredita que Yahushua ressuscitou devido ao conto desses soldados que receberam esse suborno. Eles subornavam falsas testemunhas para poder testemunhar contra Yahushua, para Yahushua ser morto. E para que os apóstolos fossem mortos. Vocês podem ler na escritura que diz isso. Então veja bem, vamos continuar. Aqui está falando de Mateus 23 todo. Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não viverão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, amados, é isso, tá? Os escribas. Tá, esse aqui, esse aqui. É outro aqui que é uma boa, né? Depois eu vou botar esse link aqui para vocês, tá? Na descrição. Então vamos aqui continuar aqui. O que o... Então Jesus disse à multidão e ao seu... Tá, vou botar para vocês o link. Então vocês estão vendo que esse capítulo todo que foi falado, foi narrado no vídeo, né, nesse filme, foi o capítulo todo de Mateus 23. Então, para vocês não terem dúvidas de que Yahushua estava falando dos líderes religiosos, tá? Sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos, tá? Que eram os escribas e fariseus, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Do Senhor Jesus, explicando aos apóstolos coisas espirituais extremamente profundas e verdadeiras, porque aqui ele trata
da hipocrisia da religiosidade. Aqui ele trata daquilo que, obviamente, os homens eles querem produzir através da religiosidade na vida dos outros. E a primeira coisa ele fala que os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. O que significa isso? Claro que não era uma cadeira, física, mas que eles se colocaram no lugar de Moisés para julgar o povo através das leis. E que eles impunham grandes pesos, só que eles não deveriam ser imitados, porque eles falavam e não faziam. Isso é a incoerência da religiosidade. Amados, veja bem. Ele está falando eles, os escribas e fariseus, mas ele não fala que ele mesmo faz parte desse acorde, desse meio. Porque está falando dos líderes religiosos, mas ele não fala isso. Vamos continuar. Que leva as pessoas a um exagero quanto ao peso que coloca, mas os próprios religiosos não vivem aquilo que eles querem que os outros sofram. O Senhor Jesus disse, não... Então, no lugar dos líderes religiosos, ele usa os religiosos. Ele oculta os líderes religiosos. Ele usa os religiosos, não querem, mas quer que ata fatos pesados? Você vai numa igreja assim, bem rígida, como a Assembleia de Deus, aí a mulher não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode isso, não pode aquilo. Quem faz isso, amados? Não são os pastores, líderes religiosos? Vamos continuar. Os imite. Por quê? Eles vivem da aparência. Aparência que muitas vezes os satisfaz. Eles deixam os filactérios, sabe o que é o filactério? São aquelas trancinhas, deixam a barba comprida, eles se apresentam com roupas diferentes para que sejam reconhecidos. E aqui há dois aspectos importantes que nós devemos entender. Fuja da religiosidade e busque uma experiência viva com o Deus. A experiência espiritual, ela pode trazer a você o convencimento do pecado, a vida verdadeira, a vida limpa diante do Senhor e a vida abundante. Porque o Senhor Jesus disse em João 10:10, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu venho para... Veja, ele disse que Jesus, segundo ele, disse em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vamos ver? Deixa eu botar aqui, porque eu faço questão de ler tudo. Deixa eu ver qual é essa versão aqui primeiro, amados. Eu acho que é essa aqui, que é a nova versão internacional. Deixa eu ver. Vou nessa aqui. Ó, João 10:10. Vamos ler. Vamos ler. Ó, ele disse o diabo, vocês vejam bem que ele falou, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, João 10:10. O que está escrito aqui? Aqui está escrito o diabo? Todos fazem isso, amados, sabe por quê? Porque Yahushua aqui está falando dos líderes religiosos, tá? Está falando dos pastores. Vejam bem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos na outra aqui, porque essa outra aqui eu acho que é mais conhecida. Tá? Então vamos ver. Em todas as Bíblias você não vai ver João 10. Em nenhuma Bíblia você vai ver o diabo. Não vai ver. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham abundância. Tá? Então vamos ler, eu faço questão de ler essa parte aqui, tá? Olha, eu vou ler até aqui, ó. Vou ler até ao 18. Eu faço questão de ler, a gente já leu várias vezes, mas eu faço questão de ler para vocês verem que João 10:10 não está falando do diabo, não. Está falando dos líderes religiosos. Vamos ler. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja, é ladrão e salteador.
tá? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E traz para fora da onde? Para fora do engano da religião. Traz para fora, ou seja, a pessoa sai do engano da religião, tá? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Disse-lhes Yahushua esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Yahushua dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Yahushua. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E não é isso que acontece? As pessoas que estão ouvindo essa palavra do dia aí do apóstolo Hernandes Fernandes, que ele se denomina apóstolo, né? E não estão ouvindo a Yahushua, estão ouvindo esse Hernandes Fernandes. Então o Hernandes Fernandes está antes de Yahushua. É isso que quer dizer o texto. E por isso que eles chamam os líderes religiosos, pastores, padres, gurus, pai de santo, chamam de ladrões e salteadores. Por quê? Porque as ovelhas estão seguindo esses líderes religiosos e não estão no verdadeiro pastor, que é Yahushua. Tá? Então vamos lá. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, quais são as ovelhas que não os ouviram? Aquelas que Yahushua chamou e elas saíram para fora. Saíram da onde? Desses falsos pastores, dessas religiões, e saíram para fora e foram seguir Yahushua. Por isso que as ovelhas não ouviram mais. Por quê? Porque estavam ouvindo agora o verdadeiro pastor, que é Yahushua. Tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará alimentos. Aqui está pastagem, mas é alimentos. Ou seja, Yahushua é a porta. Se alguém entrar por Yahushua, salvar-se-á, salvará a alma. E entrará onde? Entrará no caminho de Yahushua para ele levar ao Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yahushua. Tá certo? E sairá da onde? Da porta larga, da religião. E achará alimento. Por quê? Porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Agora vem aqui o versículo, que ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aqui não está falando diabo, não. Aqui está falando: o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que é o ladrão? O pastor, o líder religioso, esses falsos pastores. Eles são os ladrões. Eu sou o bom pastor. Veja bem, tanto é que ele está falando: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quem é o mercenário? É aquele pastor que só quer dinheiro, como a gente já viu, né? Eu até faço questão de botar de novo, amados. Não tem problema nenhum disso. Dicionário, vamos nós. Dicionário. Opa, pera aí. Dicionário. Ó, vamos botar de novo. Esqueci aqui. Esse mesmo. Olha que mercenário. O que significa mercenário? Esse tem acento, né? Veja bem. Que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. Interesseiros. Olha isso. Isso é o mercenário. Aí aqui vem na área militar, ó, que realiza um trabalho a partir de um valor ou salário ajustado, disse o soldado. Aqui é o substantivo masculino. Sujeito mercenário, interesseiro, que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Tá? Então aqui, sinônimos de mercenário: interesseiro, venal, ambicioso, ganancioso, egoísta. E é por isso que em João 10, em Isaías,
56. Faço questão aqui de botar aqui para vocês. Vamos nós. Cadê aqui Isaías? Isaías 56. Peraí. Deixa eu subir aqui. Senão não rola, né, amados? Isaías 56. 10, 11. 11. Vamos lá, filho. Oh, maravilha, hein? Outro inscrito no canal, que maravilha. Nailton Ressurreição se inscreveu no seu canal, que maravilha. Obrigada, amado irmão. Maravilha, amados. Obrigada aí vocês que têm se inscrito no canal, porque eu tenho visto que meus vídeos estão tendo pouca visualização, mas eu creio que muitos estão sendo alcançados. É porque o YouTube mesmo está bloqueando, porque as pessoas que veem, que assistem esses vídeos, elas não vão ter dúvida de que estão sendo enganadas e vão sair do engano, né? Então vamos ver aqui, amados. Olha aqui, ó. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Veja, todos sem exceção. Tá vendo? Todos sem exceção. Então vocês vejam que a Ruxa ele falava contra os líderes religiosos. Então aqui o que é mercenário? Aquele que faz tudo por interesse. Pelo dinheiro, por ganância. Então vocês vejam aqui que em João, aqui ó, todos, cada um para a sua ganância. Vocês vejam bem que aqui ó, fala sobre isso, sobre ganância. Aí eu acho que eu apaguei já, né? Eu apaguei já, amado, não tem problema não. Deixa quieto, tá? Então vamos lá. Aí aqui ó, mas o mercenário e o que não é pastor, além dele ser mercenário, ele não é pastor. De quem não são as ovelhas. Não são as ovelhas. As ovelhas estão sendo enganadas por esses falsos pastores que não são pastores. Enquanto que o verdadeiro Yahushua, eles não estão seguindo a Yahushua, porque estão enganados nesses lugares de trevas. Vê vir o lobo. Quem é o lobo? Agora aqui sim o lobo é o diabo, que é Terrom, o Deus das trevas. E deixa as ovelhas e foge o lobo, as arrebata, dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, ou seja, porque é interesseiro, é ganancioso, quer saber do dinheiro. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Quem ouvirá a voz? Esses que estão no engano da religião e que vão ouvir a voz do pastor Yahushua e vão sair desse engano. E haverá um rebanho e um pastor. Amados, esse haverá um rebanho e um pastor, ele falou aqui no futuro, porque ele ainda estava vivo. Então, ele ainda não tinha sido sacrificado por nós, ele ainda estava na lei. Então, ele não podia falar já, e assim que a pessoa ouvir, ela vai estar já no rebanho, tá? Por isso que ele falou, e haverá um rebanho e um pastor, porque ele ainda não tinha sido entregado por nós, né, como sacrifício no madeiro, tá certo? Mas isso aqui, a partir do momento que ele morreu e que ele ressuscitou, e que veio o Consolador, que é o Espírito da verdade, e habita naquele que crê que é o templo, já há um rebanho e um pastor. Isso já está acontecendo. As pessoas pensam, até o mesmo no sistema religioso, eu pensava que esse haverá um rebanho e um pastor era quando Jesus voltasse. Na minha cabeça era isso. Mas depois que eu saí do sistema, uma vez eu estava aqui em casa sozinha e do nada veio esse versículo, e veio essa parte, e haverá um rebanho e um pastor. E aí que o Espírito foi e me mostrou. Falei, gente, é verdade. Me mostrou de uma tal forma que eu entendi que nós já estamos nesse rebanho, nesse pastor.
que nós somos parte desse corpo de Yahushua, que é no entendimento. Então, aquele que crê que é o templo e que não vai mais a templo e que segue ao pastor Yahushua, já está nesse rebanho e nesse pastor que é no entendimento. Entende, amado? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tá? Então, vamos aqui agora voltar aqui para ver o que ele vai falar aqui. Então, vamos voltar aqui, amados. Tá? Que ele está falando aqui, né, que em João 10:10, né, como ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente viu aqui que o diabo... só se esse aqui for o diabo também, né? Porque a escritura está bem clara, que está falando do ladrão. E o ladrão são líderes religiosos, são pastores. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Disse em João 10:10, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês, amados, para não deixar dúvidas nenhuma. Que olha, eu descobri que eu sou muito chata mesmo. Eu sou extremamente chata. Para vocês verem, ele está aqui afirmando o diabo, né? O diabo, só se ele for diabo também, né? Porque na minha cabeça, né? Se a Rússia está falando do ladrão, são os líderes religiosos, ele está falando que é o diabo, ou ele está mentindo, ou então ele é o diabo, entendeu? Eu não sei, né? Então vamos ver aqui, ó. João 10:10, vamos ver. Se aqui tá escrito algum aqui que esteja o diabo, né? Às vezes, né? Para eu não julgar assim, falar que ele é o diabo, porque se ele tá falando diabo, então deve ser ele mesmo o diabo, não sei. Porque aqui, ó, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham completa. A vida completa. O ladrão. Então, ou uma coisa, ou ele está mentindo, e na cara ele está mentindo, porque Yahushua que está falando do ladrão, o ladrão a gente viu que são os líderes religiosos, ou ele é o próprio diabo. Entende? Porque se ele está aqui afirmando que o diabo veio para matar, e não é só ele não, amados. Eu já vi várias pregações de líderes religiosos, de pastores, que falam a mesma coisa, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Todos eles falam isso. Então, ou ele é o diabo também, eu não sei. Porque se ele afirma que é o diabo, se na Bíblia está escrito que é o ladrão, e o ladrão são eles mesmos, e ele fala o diabo para botar a culpa no diabo, então ele deve ser o diabo. Isso é muito sério, as pessoas trocarem, sabe, o que está escrito na escritura. Eles pegam a escritura e botam em outro sentido, para dar o sentido que eles querem, para poder enganar o povo. Mas isso aqui já é gritante, porque eles pegam e tiram a palavra ladrão, que se refere a eles, e bota diabo. E sendo que não está escrito diabo, sabe? Então isso é muito sério. Vamos continuar aqui o que ele está falando. Para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor, ele disse em segundo lugar, que eles evocavam para si os títulos, para que, através desses títulos, eles ocupassem o lugar de Deus. Há muita gente que faz uma confusão com esse texto por falta... Mas não é isso mesmo, amados? Eles gostam de ser chamados de mestres, de pastores, doutores, reverendos, apóstolos, bispos, a ser bispos, papas, não é verdade? É isso aí. Vamos ver. O que ele vai falar agora aqui, ó. Vou voltar só aqui um pouquinho. Que faz uma confusão com esse texto por falta de conhecimento bíblico e por falta de conhecimento histórico, que às vezes até dói no ouvido, porque as interpretações são incoerentes. O Senhor Jesus disse, não chame ninguém de mestre e não chame ninguém de pai. Então, tem pessoas que falam, eu não posso chamar ninguém de pai, eu não posso chamar ninguém de mestre. Óbvio, se um dos dons apostólicos é o dom de mestre. Ora, como é que existe o dom de mestre? Eu não posso chamar de mestre. Como Abraão era o pai da fé, eu não posso chamar ninguém de pai. Claro, no raciocínio já se... Olha só, amados, ele aqui está botando para o físico. Ele sabe muito bem do que a Rússia está falando, porque está falando para eles, líderes religiosos. O que a Rússia falou, não chameis ninguém de mestre,
porque um só é o vosso mestre, e Yahushua. Não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai. É um só o vosso pai, é o pai que está nos céus. Tá? O que ele quis dizer com isso? Não chameis ninguém de pai. Não chameis ninguém de pastor, de padre, de reverendo, de doutores, de apóstolos, tá? É isso que a Rússia está falando, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Aqui está falando de pai espiritual, porque quando você chama um líder religioso de pastor, o meu pastor, o meu pastor na minha igreja, você está falando o quê? Você está falando que ele é o seu pai espiritual, que o seu pai não é o Yahweh, que é o nosso pai, mas você está falando que o líder religioso é o seu pai espiritual. O meu pastor na minha igreja, ou seja, o meu pastor, o pai espiritual, é o pastor líder religioso. Na minha igreja, a igreja é Templo de Pedra, que você não é igreja. É isso? E ele aqui está botando um termo totalmente assim contrário para trazer confusão naqueles que estão presos na religião. Vejam, vamos continuar. Ninguém de pai. Claro, no raciocínio já se torna incoerente. Mas vamos entender aquilo que o Senhor estava interpretando no contexto do momento que eles viviam. Porque ser mestre significava deter o conhecimento em cima da ignorância das pessoas. E reconhecer alguém como mestre era reconhecê-lo como rabi. Rabi era um sacerdote que tinha o conhecimento e que detinha para si e que não dividia para as pessoas. Então, o Senhor Jesus... Mentira. Ele disse, e a Rússia falou, não chameis ninguém de mestre, não é por causa disso, não. É porque o único mestre é Yahushua. Tá? Ele está querendo distorcer aqui, falando que o sacerdote tinha o conhecimento para si e não queria passar para as pessoas. É mentira. Porque, na verdade, Yahushua, ele morreu para nos dar a liberdade nele. Em Gálatas 5:1 está escrito, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes, não voltemos novamente ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão aqui está bem claro, é o jugo da religião. Porque quando a Escritura fala de escravidão, amados, quando Yahushua fala de escravidão, os apóstolos falam de escravo, vocês foram escravos, onde vocês são livres, não é escravos físicos, mas é escravo no entendimento, é escravo espiritual, de você estar preso numa religião e não estar na liberdade em Yahushua. É disso que ele está falando. E Yahushua, ele veio nos trazer a liberdade nele. Mas isso, a liberdade nele, a gente só consegue saindo do engano da religião e indo para a porta estreita que é Yahushua, porque a porta larga é a porta da perdição. Só assim. E são poucos que entram pela porta estreita, como a gente lê. A porta estreita é estreita e apertada, e são poucos que entram. Então, os poucos que entram por quê? Porque abandonam o fardo da religião. Porque a pessoa não pode entrar com a religião junto. Não dá. Ou você larga a religião ou você não vai entrar. Porque você com a religião você não entra. Não entra, amado, porque a porta, ela é estreita, só dá para entrar e ela é muito apertada, não dá nem para dois ficar juntos, assim, do lado do outro, não, é um atrás do outro, porque é muito apertado. E só entra a pessoa sem a religião, a pessoa tem que largar a religião para entrar. E são poucos que entram por essa porta. É assim que está na Escritura. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Não dividia para as pessoas. Então, o Senhor Jesus disse para que isso não fosse alimentado. E Pai, porque eles próprios, os saduceus e os fariseus, evocavam para si a paternidade daquilo que Abraão era o pai da fé, e eles queriam ser os detentores da fé. Então, nesse contexto, o Senhor coloca para que você não seja roubado, porque o Evangelho da Graça não te coloca debaixo desses julgos. O Evangelho da Graça te coloca na liberdade de Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque você foi chamado para a liberdade, você não deve se submeter debaixo de julgo de escravidão. Eu não vi essa parte aqui, tá, amados? Eu assisti mais ou menos, só até aqui assim mais ou menos, eu assisti muito pouco.
E aí eu parei e falei assim, ó, vou gravar esse vídeo. Agora que eu tô vendo essa parte, vocês viram bem que eu falei Gálatas 5:1. Mas ele tá falando aqui, o Gálatas 5, que não é pra pessoa se submeter ao jugo da escravidão. Só que ele não fala que o jugo da escravidão é a pessoa ir para um templo físico, ouvir um líder religioso, dar dízimos e ofertas, entendeu? Participar de atos religiosos. Isso daí que é o jugo da escravidão. Tá? E a Ruxa, ele foi bem claro. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele falou, não foi para isto foi para a liberdade que a Ruxa vos chamou. Vejam bem, amados. Olha isso, está escrito isso. Veja bem. Vamos lá, Gálatas 5:1. Para não ficar dúvidas. Vamos lá, não tem problema nenhum disso, sabe? Eu quero que as pessoas entendam mesmo esse intuito do vídeo, dos meus vídeos. Eu sei que tem pouca visualização, assim, que o YouTube tá botando pouca visualização, mas eu creio que muitos estão sendo alcançados. Porque o intuito do meu vídeo é nem que eu repetir 1000 vezes, lê 1000 vezes, Mateus 23, lê 1000 vezes, não importa. O que importa é da pessoa ver o vídeo e não ficar em dúvida de que ela está no engano da religião e sair para a porta estreita, que é Yahushua. Esse é o intuito. E Yahushua nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Escravos da onde? Da religião. Para a liberdade foi que a Yahushua nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Está aqui, amados. Está aqui, ó. Ó. Para a liberdade foi que a Yahushua nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Veja, permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Nessa liberdade que a Yahushua nos deu. E andar no entendimento do Pai, no espírito, não mais no físico, na religião. É isso que ele está falando, amados. Tá? E o Hernandes, né? Porque ele não é apóstolo. Tá? Ele não é apóstolo. Porque quem é aquele que colocou ele como apóstolo? Hã? Quem? Porque Yahweh não foi, porque ele não habita nesses tempos. Como é que ele vai outorgar que ele é apóstolo se ele não habita ali? Não existe. Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma, ele não está no lugar de trevas. Vamos continuar. Isso aqui, ó, símbolo satânico também, tá? Esse peixe aqui, ó, pode pesquisar. É símbolo satânico. Hã? Símbolo ocultista. Pesquisem sobre símbolos de peixe. Foi chamado para a liberdade, você não deve se submeter debaixo de jugo de escravidão. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus... Então, Hernandes, se a pessoa não pode mais submeter a jugo de escravidão, por que você não explica que o jugo da escravidão é a religião? É a pessoa ouvir você, que não é um apóstolo, que o único pastor é Yahushua, escrito em João 10. Por que você não explica que você que é o ladrão? Ou você pode dizer também que você é o diabo. Porque você está dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, porque eu penso assim, se está escrito na Bíblia que o ladrão e você fala que é o diabo, então na cabeça dá para ver que você que deve ser o diabo. Sabe, então são coisas assim que eu fico, gente, indignada de ver como eles podem ainda mudar a palavra para trazer engano, e a pessoa acredita nesses líderes, não são capazes de abrir a Bíblia para ler realmente o que está dizendo. Porque se a pessoa vê um vídeo desse e ela pega a Bíblia e lê o contexto todo, ela não vai ficar no engano. Vamos continuar. Disse, olha, se preparem, porque vocês vão ser chamados de mestres. Amados, preste atenção aqui uma coisa. Esse símbolo aqui que ele está fazendo é um símbolo maçônico, tá? E ele é, ó, vamos ver se dá para vocês verem aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, tá? Ele significa o 666, tá? Aqui, esse aqui é um 6 e aqui é o 666, 666, tá? Não se engane. Pesquisem sobre isso. Conhecidos nas ruas, mas vocês vão ser humilhados. A humilhação que Deus permite está aqui, olha. Tá? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será
exaltado. Humilde de coração, como foi Jesus, é aquele que a si próprio se humilha. É aquele que não quer o primeiro lugar na sinagoga. É aquele que não quer ser cumprimentado e reconhecido nas praças. É aquele que sabe que já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero... Mas veja aí, amados, para vocês verem a hipocrisia dele, como ele é hipócrita. Tá? Vou usar o termo de Yahusha, ele é hipócrita. Porque ele está falando daquele que não gosta de ser chamados, né? Vamos ver aqui. E ele mesmo é chamado de apóstolo. Vai você chamar ele de Hernandes para ver. Ele vai falar, eu sou apóstolo Hernandes. Entende? Veja bem, olha só a hipocrisia. Que já estou crucificado com Cristo. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Peraí, deixa eu voltar eu. aqui. Sinagoga. É aquele que não quer ser cumprimentado e reconhecido nas praças. Veja, nas praças, mas ele é reconhecido. Em todo lugar que ele vai, a pessoa vai falar, ó, apóstolo Hernandes. Né? Olha a hipocrisia. É aquele que sabe que já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero falar com você. Amados, infelizmente, Yahusha não vive nele. Sabe por quê? Porque ele próprio nega o sacrifício de Yahusha. Ele próprio sacrifica Yahusha de novo, como se Yahusha, o sacrifício dele não fosse suficiente, como está escrito em Hebreus 10. Em Hebreus 10 diz que o sacrifício de Yahusha foi de uma vez por todas. Por todas. Mas ele nega. Ele nega. Porque a partir do momento que a pessoa ainda continua na religião, o que é religião? É atos da lei, cumprindo lei de novo. Tudo físico. A religião, a lei era tudo no físico. E hoje nós estamos na benevolência. O que é a benevolência? É tudo no espírito, tudo no entendimento. Não é mais nada físico. Hoje nós somos casas espirituais, como está escrito em 1 Pedro. Eu vou botar aqui para vocês, eu não faço questão. Olha, sinceramente, amados, eu não tenho questão nenhuma com isso. Vamos botar. 1 Pedro 2,5, amados. Vai ficar bem gravado, né? Porque eles têm essa mania de pegar e botar. Repete aqui comigo nas pregações. Repete aqui, não sei o quê. Justamente para a pessoa botar na mente da pessoa o versículo isolado para vir o engano. Então eu também tenho o direito de botar esses versículos e repetir bastante os versículos, justamente para a pessoa sair desse engano, não é verdade? Então vamos ver aqui o que João diz aqui. Veja bem. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Yahweh os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Yahweh. Quem é sacerdote? Nós somos sacerdotes nesse templo espiritual, tá? Porque nós oferecemos sacrifícios espirituais. E Yahusha é o sumo sacerdote. Porque ele se ofereceu como sacrifício por nós. A gente não pode nos oferecer como sacrifício. E Yahusha é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes desse templo espiritual. Veja. Como sacerdote dedicado a Yahweh. E isso para que, por meio de Yahusha, ofereçam sacrifícios que Yahweh aceite. Veja. Só que tem uns aqui que está falando sacrifícios espirituais. Quer ver? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdote separado, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh, por Yahusha. E qual é o sacrifício espiritual? A Bíblia diz isso, em Hebreus. Hebreus, vamos ver aqui, 13. Acho que é Hebreus 13 que fala sobre isso. Tá vendo? Hebreus 13. Deixa eu ver onde é que tá. Que eu não sei o versículo. Quer ver? Cadê?
Aqui, ó, temos no altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Qual o tabernáculo? Tabernáculo físico, templo de pedra físico. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Vejam bem. Aqui tá falando, aqui, ó. E não vos esqueçais da beneficência e comunhão, porque tais sacrifícios Yahweh se agrada. Ah, cadê? Não. Eu estava querendo ver aqui, mostrar aqui para vocês. Eu não sei mais onde está escrito não, amados. Não sei mais onde está escrito. Eu ando muito esquecida, gente. Que coisa, gente. Que coisa, hein? Que fala que o nosso sacrifício são... que nós devemos fazer sacrifício, o sacrifício que Yahweh pede é que nós confessemos o nome. Deixa eu ver aqui, o sacrifício é confessarmos o nome. Vamos ver onde é que está escrito. Eu sei que é Hebreus. Não vou achar. Deixa eu falar. Mas tá falando assim na Bíblia, tá falando assim que o sacrifício que o Pai pede é que nós confessemos o nome. Esse é sacrifício, porque realmente é um sacrifício a gente confessar o nome. Por que é um sacrifício confessar o nome? Porque as pessoas rejeitam o nome. As pessoas rejeitam o nome Yahushua e o nome Yahweh, né? Então é isso, vamos continuar aqui. Está passando por uma grande humilhação. Não procure fazer justiça com as suas próprias mãos. Não ache que o caminho que vai te trazer satisfação é o caminho da autoexaltação. Por quê? Deus é quem levanta e Deus é quem abate. O humilde, ele está preparado para ser grande. O prepotente, ele... Símbolos satânicos. Vocês podem pesquisar sobre a árvore de Natal. Isso aqui é Tamuz, tá? A estrela de 5 pontas, que é Bafomel Terron. Tá certo? Vocês vejam bem como é que ele está cego. Ele nunca está preparado, porque na sua prepotência, na sua arrogância, quando ele for levantado, ele vai usar o poder humano para destruir as pessoas. Mas aquele que é santo, que se humilha, o Senhor o exalta, ele vai usar a sua posição para ser um abençoador. Essa é a vontade de Deus. E Deus quer que nós sejamos exaltados diante do mundo com propósitos espirituais para que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Então, não seja roubado por mentiras religiosas e nem se entregue a sentimentos de acusação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja livre no Senhor, humilha-te a ti mesmo e saiba entender. Veja, mas como uma pessoa pode ser livre em Yahushua, Hernandes? Se você está impondo às pessoas, das pessoas continuarem no engano da religião. Porque para a pessoa ser livre e ir a Yahushua, que é a porta estreita, a pessoa tem que sair da religião. E aí, Hernandes, o que você me diz? A humilhação temporária que você está passando, porque o que você está passando é apenas temporário. Você está humilhado, não se desespere. Você foi machucado, você foi discriminado, você foi de maneira injusta colocado numa posição ridícula. Não se preocupe, porque aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Assim... Amados, vocês vejam bem que ele fala tudo físico. Ele fala todos os problemas da vida terrena. Ele não fala nada no espírito, no entendimento, porque ele não conhece Yahweh, ele não conhece Yahushua. Porque Yahushua, ele só se revela àquele que crê que é o templo e que passa a ser o templo e que deixa de ir a um templo. Entende?
Então vocês vejam bem, aí ele vai e fala, se você foi humilhado, então ele fala as coisas, é lógico que muita gente foi humilhado, muita gente está passando por problemas, mas ele fala coisas terrenas, mas ele não fala, porque quando a Ruxa falou que os humilhados serão exaltados, quem quiser ser maior no reino, né? Quem quiser ser maior no reino tem que servir. É isso que a Ruxa fala. Então, ele está falando no reino, de você se humilhar no reino, de você ser manso e humilde, sabe? De você não revidar, mas não é nas coisas físicas, é que ele está falando no reino, para você plantar no reino. Entende? Ele está falando de uma maneira assim, de problemas cotidianos no físico, mas ele está levando tudo para o físico. Só que a gente não tem que fazer as coisas do físico para o físico, a gente tem que fazer as coisas no espírito, andar no espírito, e a gente ser quem quiser ser o maior no reino, que seja o menor, que sirva. Mas nós temos que servir, não para ser visto como físico, mas no entendimento, para plantar no reino. Tá certo? Porque isso aí a gente está no reino, a gente está aqui nessa vida física, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos no entendimento do Espírito. Aquele que está no entendimento do Espírito, ele já está no reino, porque Yahushua reina em nós. Quando ele deu um exemplo de como orar e que ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que ele até falou que não é para repetir, né, a oração, para não fazer orações repetidas, mas ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando ele falou isso porque ele ainda não tinha sido morto por nós, tinha sido sacrificado. Então ele falou, mas a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou, o reino veio. Por quê? Porque o Espírito habita em nós, então nós já estamos nesse reino, no entendimento. Então o que a gente planta, o que a gente faz no Espírito, que a gente anda no Espírito, tá? Tudo que a gente faz no Espírito, a gente já está plantando no reino. Isso é no entendimento. Só que ele bota tudo pro físico. Aceitar a humilhação é um sinal de maturidade espiritual, é sinal de uma maturidade apostólica, que você possa hoje receber esta palavra, ter no teu espírito a unção e saber que o Senhor, em todas as situações, vai te amparar, vai te levantar, e que nada produzido pelo homem, nada que o homem possa querer colocar na tua vida, ou demônios, terão poder, porque você é separado, servo de Deus, e você vive a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba esta... Veja bem, vive a verdade aonde? Na mentira? Da religião? No templo de pedra onde o Altíssimo não habita? Não tem coerência. Entende? Aqui não é verdade. A verdade é Yahushua. Mas para você ir para a verdade, você tem que sair da mentira, que é a religião. Esta palavra no teu espírito. E eu quero falar com você. Você que já foi humilhado. Você que já foi rejeitado. Você que foi discriminado dentro da igreja. E por causa disso você saiu, você não aguentou. Veja, dentro da igreja, ele nunca fala, você que é a igreja, você que é o templo do Espírito. Ele sempre fala dentro da igreja um templo de pedra. Você não suportou aquele sistema religioso tão cruel que nunca te entendeu. Eu quero dizer para você, há uma porta aberta de cura. Isso... Veja, aquele sistema religioso, aí ele vai e fala o sistema religioso de outra igreja para poder conseguir mais gente para a igreja dele. Porque o dele não é um sistema religioso, entende? Mas os outros são. Entende? Mas é tudo a mesma podridão. Não é o que Deus quer. Jesus estava falando, não imiteis, porque o que ele tem é cura. Isso não é o que Deus quer. Jesus estava falando, não imiteis, porque o que ele tem é amor, o que ele tem é compreensão, o que ele tem é cura. E ele quer te tirar desse estado de humilhação, desse estado de dor.
Ele quer fazer com que você possa conhecê-lo verdadeiramente e não apenas o caminho da religiosidade que você conheceu. Venha renascer. Há uma porta de milagres. Você está afastado, caído, desviado dos caminhos do Senhor, humilhado em todas as áreas da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Palavra do dia. O livro mais esperado. Então, amados, vocês vejam, há uma porta, ele sempre fala que é uma porta. E a porta que a Ruxa fala é, eu sou a porta estreita. Né? Ele diz, eu sou a porta estreita. E apertado o caminho. Né? E aquele que entrar por mim, entrará e sairá. E salvar-se-á. E encontrará alimentos. Aí eu falo para vocês, ele fala que tem uma porta. E qual é a porta que ele falou? A renascer. Porque a porta larga, amado, é a porta da religião. A porta larga é a porta da renascer, é a porta da batista, é a porta da metodista, é a porta da assembleia, é a porta da adventista, é a porta apostólica, é a porta da nova vida, da Cristo vive, e essas igrejas toda a universal, né? Porque agora tem a igreja universal e tem a universal. Igreja da graça, igreja mundial. Então, são todas essas aí são portas e que faz parte da porta larga e que são muitos que entram por elas e vão para a perdição. Mas a Ruxa disse que ele é a porta estreita. Ele é a porta estreita e apertada. Então, amados, o que eu ensino a vocês aqui, o que eu mostro para vocês evangélicos, que o caminho é Yahushua. A porta é ele. Mas para vocês irem para a porta é Yahushua, vocês têm que sair da porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. E nele sim, vocês vão encontrar alimentos, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele dá comida fresca. Tá? Então, amados, saiam do engano da religião. Sejam livres desse engano da religião. Em nome de Yahushua. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.